Olá, querido amigo, querida irmã. Essa noite temos um assunto, uma conversa muito importante a ser tratada. Por isso eu convido a você, a você, a você, que se aproxime. Chegue bem perto. Vamos falar essa noite do Evangelho de Jesus. Hoje, à luz dos Espíritos. Então vamos nos banhar, não é? Nestas águas serenas e puras. Vamos saciar a nossa fome com o pão da vida, o pão da alma, que é o Evangelho de Jesus. Hoje, à luz dos Espíritos, como eu disse. Então vamos se aproximar, vamos nos tornar à vontade, aproveitar esses minutos para que possamos matar a nossa fome, saciar a nossa sede. Porque este roteiro, né, esse manual da felicidade, nos dá essa condição, através do conhecimento. Porque já tivemos lá vivendo com Moisés, já passou, éramos crianças espirituais. Estamos nos envolvendo com Jesus, Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda revelação, nos trouxe a lei do amor. Sacudiu os povos, a gente sabe disso. Estremeceu a terra, porque lá com Moisés, bárbaros, crianças que éramos, bem infantis, não tínhamos condições de entender. Então nós avançamos, veio Jesus, a segunda revelação, nos trouxe essa lei do amor, nos trouxe a questão da felicidade real. Precisamos avançar. E aí, caminhamos um pouquinho mais e ele nos trouxe, nos prometeu o Consolador. Anunciou que haveria de enviar um outro Consolador, que nós lembraríamos tudo que ele disse e traria muito mais. E é o que estamos vivendo hoje. Então vamos tratar essa noite do Cristo Consolador. Então ele nos traz a consolação, porque ele nos diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele já diz assim, vinde a mim, quer dizer, sai do teu eu. Porque se eu sofro hoje, já em posse do Evangelho de Jesus, em posse do Consolador, é porque já deixamos de ser crianças. É porque já estamos saindo da adolescência. Porque o Consolador prometido, ele vem lembrar. Ele vem nos tirar do eu, nos tirar dessa consciência adormecida, que eu estou comigo mesmo, estou comigo. Então ele diz, sai de ti, criatura, se tu queres ser feliz. Então ele consola, porque na verdade ele exige, Se tu quer ser feliz, ele exige. Sai daí dessa condição. Aí ele diz, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então ele já está nos ensinando. Sai daí dessa condição do orgulho, é a condição do meu sofrimento, da minha angústia. Sai daí. Humilde de coração.
e encontrarei o repouso de vossas almas. Então ele está dizendo, sai e vem para cá, vem para mim, que tu encontrarás você mesmo, eu, todos nós, encontraremos o repouso, né, das nossas almas. Por quê? Porque seu jugo é suave, seu fardo é leve. Né? Quer dizer, qual é que é o jugo de Jesus? Nós temos que estudar e ir descobrindo. Temos que ir a Ele, está convocando, vinde a mim. Né? Seu fardo é leve. O jugo de Jesus é o amor imenso dele. Né? E o seu fardo é leve porque ele não carrega nenhum peso do primarismo, né? Dos instintos primários que nós estamos vivendo hoje. Né? Ora nós estamos vivendo o instinto, ora nós estamos vivendo o sentimento. Então, esse fardo leve dele foge toda essa condição primária. Então, está nos convocando, vinde a mim, todos vós que sofreis. E ele diz assim ainda, ó, entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência. É a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. É a lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então ele está nos conclamando, amigos, a vivermos o amor e a caridade. Então isso aí é um apelo do Mestre, fazer com que nós entendamos que se eu não buscar o Evangelho, não vivenciar a lei do amor, a lei da caridade, eu não vou encontrar o consolo. Que para mim, ser feliz, não há outro formato. Não existe na Terra outro roteiro. Ninguém apresentou até hoje, na humanidade, um roteiro mais seguro que o Evangelho de Jesus. Há tantas interpretações, há tantas pesquisas, mas o importante é eu entender que o Consolador, ele lança, né, eu para eu mesmo. Né? Aí nós vamos entender que é preciso eu sair deste meu ego, por conta da infelicidade que eu vivo, é por conta do ego. Esse sistema que eu venho desenvolvendo, né, no tempo lá de Moisés, tempo de Jesus, eu venho vivendo todo essa persona, né, esse indivíduo, né, que agora já está vivendo o Evangelho de Jesus, já né, vivendo acerca do o Consolador, que ele prometeu, e aí está, em posse da humanidade, né? Já estamos vivendo ele. Mas por que eu ainda, com todo esse conhecimento do Evangelho de Jesus, mais do Consolador, a humanidade ainda sofre? Porque a humanidade ainda vive a persona, o ego, né? O eu. Então ele nos conclama a sairmos da persona, através do Evangelho, através do Consolador, eu me conhecer. Então nós vamos nos reportar aqui, porque o Consolador, na verdade, é o Pentateuco. Começa lá em 1857 com o Livro dos Espíritos. Então nós vamos pesquisar aqui a questão 919, muito divulgada e difundida no meio espírita. Ela diz assim: qual o meio prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir
ao arrastamento do mal? Aí eles nos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então está aí uma grande dificuldade para a nossa felicidade, é o fato que nós não nos conhecemos. Então o Consolador realmente consola, porque ele nos diz, nos ensina que da onde eu vim, né? O que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Ele esclarece perfeitamente isso. Então ele diz, né, que eu não sou esse homem de carne. Estou vivenciando a carne, estou vivendo nela como experiência, como aprendizado. Então, eu estou esse homem, não sou esse homem. Né? Então, eu sou espírito, consciência. Na questão 88 do Livro dos Espíritos nos esclarece, né, que nós somos esta fagulha divina, essa essência divina. Nós somos essa consciência espiritual. Então isso aí não consola? Sabendo que eu sou espírito, porque ali no início ele diz assim, ó, desse Consolador, né, no jugo leve, ele diz que nós temos que ir a ele, nos conclamando a sair de nós. Sai da persona, sai do eu, porque o meu sofrimento é por conta de tudo isso. Então lá nesse meu eu tenho muito do orgulho, muito do egoísmo, essa condição que me impede a felicidade. Então eu tô calcado nisso tudo. Então eu preciso me conhecer. Para mim combater os inimigos verdadeiros, que são os inimigos internos, justamente eu vou conhecê-los sabendo que é o orgulho e o egoísmo. Aí eu passo a fazer esse retorno para dentro de mim e localizá-los. Então eu vou ver lá dentro de mim, porque todos esses inimigos que eu vejo lá na rua, lá fora, onde eu busco essa felicidade externa, isso aí tudo são experiências longo das encarnações que serviram. Né? Mas hoje eu sei que eu sou uma consciência espiritual, que estou na Terra reencarnado para avançar acerca do amor, acerca do entendimento desse sentimento maior. Então, enquanto eu não vivenciar, como diz ali, amor e caridade, eu ainda vou estar vivendo essas angústias do egoísmo e do orgulho. Não há como ser feliz abrigando essas criaturas. Não há como combater essas criaturas se eu não localizá-las dentro de mim. Então, voltando à ideia de que chega de estar lá fora, lá na rua, conquistando felicidades ilusórias do ter, né? Por muitas encarnações, nós cultivamos, né, queridos irmãos, amigos, cultivamos essa ideia da felicidade do ter. E cultivamos muitas falhas, muitas dívidas, oprimindo irmãos no longo das encarnações para o ter, tornando os irmãos infelizes na busca, na conquista de valores materiais. Aí hoje o Espiritismo tem esse entendimento, né? Colocar a matéria no seu devido lugar. Porque hoje a gente sabe, é Deus, Espírito e matéria. Então eu tenho que me voltar para Deus. Jesus já nos ensina no Consolador, quando ele disse, na sua passagem pela terra, que ele veio construir o reino de Deus no coração dos homens. Então Deus, onde é? Ele já estava dizendo, onde é que está Deus? A ideia de Deus, hoje, ela cresceu muito nos nossos entendimentos.
porque nós procurávamos um Deus material, né, por muitos séculos, muitas encarnações, depois de Moisés, né, que a gente venceu o paganismo, né, vários deuses, conseguimos entender a questão desse Deus de amor, conseguimos avançar e ver que, né, Deus não está lá na rua, né? Ele está constantemente comigo, né? Se eu sou filho desse Pai celeste, então Ele me criou, né? Me criou com essa informação dentro de mim muito latente. Eu procuro esse Deus inconscientemente, porque eu sei que a felicidade está nesse Deus, não está, né, nessas conquistas externas, repito, né? Então, à medida que nós vamos estudando esse Consolador, vamos nos conhecendo, como diz essa questão que eu li, conhece-te a ti mesmo. Aí eu vou começar a me conhecer, começar a combater, a lutar contra esses inimigos ferozes dentro de mim e começar a desenvolver a humildade. Não há como enxergar, visualizar, perceber, sentir esse Deus maravilhoso se tudo lá dentro do meu ser está poluído. Né? Como eu disse, o ego, né? O meu eu. Então, como diz a lei do amor, o que diz na lei do amor? Vamos pesquisar juntos esse Consolador e vamos ver ali o que diz na lei do amor. Né? A gente tem esse manual, esse roteiro. Então nós precisamos avançar. Né? Se eu me amo de fato, se eu quero ser feliz, eu preciso avançar, estudar esse Consolador. Se não há como, né, nos tornarmos criaturas melhores, logo felizes. Ali diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instinto, mas avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem o sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor. Aí ele segue dizendo, não o amor no sentido vulgar, da qual o homem lá fora conhece, né? O sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condena e reúne em seu foco ardente todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. Né? Então esse sol interior é o Deus. Então eu tenho que achar esse sol interior. Ele diz que começa nos instintos. Então, enquanto eu estou infeliz, eu ainda estou vivendo os instintos. Estou infeliz, estou angustiado, a humanidade está sofrendo, eu estou sofrendo, nós estamos sofrendo, porque eu não localizei dentro de mim ainda o Deus de amor, que é esse sol interior, essa luz maravilhosa da qual Deus me criou, começou lá nos instintos. Então, como ele sabe que eu tenho condições de descobrir esse amor, de desenvolver ele, esse sol interior, ele nos dá a informação que ele nos ama. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que ressignificar a dor. E aí eu vou ver que quando eu não localizei esse sol interior, eu estou teimando, né? O Consolador explica. Então, se eu estou teimando, aí essa dor que eu não entendo hoje, com o Consolador eu vou entender, vou ressignificá-la. Como? Pesquisando, estudando, desenvolvendo esse sol interior. Aí eu vou sentir o Deus, né, que Jesus nos conclamou, dizendo que ele vem instalar o amor na terra, que começa nos corações dos homens.
E aí ele segue dizendo ali, assim, ó, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então nós temos que sair da letra e percebermos, queridos amigos, irmãos, a lei do amor substitui a personalidade. Então por que eu sofro? Porque eu ainda estou na personalidade, o ego. Não é? Então o ego faz eu enxergar o mundo, né? Os irmãos, os amigos, todos, pela ótica, né? Da personalidade. A persona, o eu, o ego, muito forte em nós ainda. Então eu começo a enxergar todos sobre essa janela muito estreita. Mas ele nos conclama, né? Substituir o ego, essa persona, pela fusão dos seres. Quer dizer, eu não passo mais a viver, não é? Pela essa ótica. Substitui isso, criatura. Tu quer ser feliz, amigo? Aproxima mais. Quer ser feliz? Combate essa condição da persona. Sai do ego. Como? Estudando o Consolador. Estudando, estudando, estudando. Até que de tanto estudar. Vai que dá certo, né? Vai que dá certo, de tanto eu estudar, eu começo a vivenciar. Aí eu paro de ir lá para a rua buscar a felicidade. Né? A gente sabe o materialismo. Né? Repito, a matéria é muito importante. Eu estou vivendo aqui dela. Estou aqui situado, aqui esse aparelho, tudo é material. Preciso dela. Mas eu tenho que dar o verdadeiro significado que ela tem na minha vida. Ela não vai me fazer feliz. Ela vai me dar condição de chegar à felicidade, dando o devido valor a ela. É muito importante nós entendermos matéria é uma coisa, materialismo é outra. Por conta do materialismo é que a humanidade está infeliz hoje. Então, o Espiritismo, é papel dele ressignificar tudo. A dor, como eu disse, como ele fala, o Evangelho, né? Ressignificar o elemento material. Porque eu não sou ele. O Livro dos Espíritos nos conclama. Está lá na 88, bem explicado o que eu sou. Né? Elemento espiritual. É isso que eu sou. Mas por longos experiências, por pouca evolução, eu achava que eu era esse elemento material. Mas agora não. O Espiritismo vem ressignificar tudo isso. Ele vem como uma patrola, né? Hein? Uma patrola, com as suas lâminas afiadas, né? Sua lâmina. Ele vem, né? Patrolando tudo. Vem levando todas essas ervas daninhas, né? Que existem nos nossos corações, que me tornam infeliz pelo ego, né? E vem deixando germinar somente essas plantas que dão frutos. Jesus nos disse que a figueira que não dá frutos, ela há de secar. E a Terra está vivendo isso, essa transformação toda, essa mudança toda. Por quê? Porque as nossas instituições, infelizmente, ainda por sermos um planeta de provas e expiações, caminhando a passos lentos, mas numa marcha sem volta para a regeneração. Então, as instituições que não servem o bem à humanidade é como a figueira seca. É uma questão de tempo. Ela vai secar. Então, da mesma forma, eu tenho que tomar isso para o meu coração. Eu não posso secar. Eu tenho que vitalizar, dar vida. Vida na vida. Ressignificar a vida. O ser espiritual que eu sou. Desenvolver esse consolador dentro de mim. O Pai, né, Jesus nos ensina que nós começamos lá no átomo, 530 do Livro dos Espíritos. No finalzinho diz lá. É uma questão que ela começa num assunto, ela vem vindo, ela chega lá no final dizendo que nós começamos no átomo.
e vamos até o arcanjo. Então quer dizer, não consola isso? Consola. Não importa quantas encarnações eu preciso para entender isso. Mas todos nós vamos entender. Porque eu estou fadado à felicidade. Todos nós. Você mesmo que está me escutando aí. Você vai ser feliz. Não importa a dor, a tristeza, o Covid que está aí. Ele veio sacudir a humanidade. Então, como diz ali no Evangelho, nesse capítulo, que nós estamos aqui para nos aproximar do Cristo. O que diz ali? Quem crê na vida eterna, na imortalidade, diz ali em outras palavras, não sofre tanto. Porque hoje eu entendo que eu sou espírito, então todas essas criaturas que estão desencarnando pela Covid, o Consolador nos explica isso. Que essas criaturas, claro que a gente ainda por pouca evolução sofre muito. Imagina um filho meu desencarnar pelo Covid. Eu vou sofrer, mas não vou me desesperar. Por quê? Vou sofrer os primeiros momentos. Mas eu tenho conhecimento, eu estou buscando, eu estou às voltas com o Consolador. Eu estou encontrando em mim esse sol interior que é o próprio Deus. Então, com conhecimento que eu sou espírito imortal, dá para entender, né, pessoal? Imortal, quer dizer, não morre jamais. Então, esse filho que está partindo, filho da vizinha, lá do norte, do Japão, da África, Covid, ele tá deixando o corpo, que aliás, que tristeza para nós achar que é homem ainda, carnal, vendo lá essas criaturas sendo sepultadas sem a presença dos familiares. Mas isso é na visão material. O Cristo consola. Existe uma pleia de espíritos enviados pela providência divina recolhendo essas almas que Deus ama. Porque ali se encerrou uma etapa de vida material. Lá de por acaso a gente sabe disso. O Consolador nos dá exatamente esse entendimento. Essas criaturas, elas estão deixando seus corpos. A gente sofre, é verdade, por pouca preparação, por pouca evolução, por não adentrar no Evangelho, no Cristo Consolador, nós sofremos muito. E haveremos de deixar de sofrer quando confiarmos nesse Pai que está dentro do meu coração. Ele está lá, está aí no seu coração, lá no seu coração, aqui no meu coração. Não tem uma folha, a gente ouve isso sempre nas exposições. E aqui nessa exposição, eu repito, não existe uma folha, um fio de cabelo que caia que não seja do conhecimento dele. Porque ele está no comando de todo o universo. E o cientista já nos diz, não é o universo, é o multiverso. A grandeza de tudo isso. Acontece que nós temos pouco entendimento, pouca evolução. Como é que eu vou entender que eu vou do átomo ao arcanjo? Eu não estou pronto para entender isso. Eu preciso pesquisar muito, evoluir muito, deixar do elemento material como carro-chefe das nossas vidas, parar de servir a Mamon, o deus do ouro, o deus da matéria, do excesso de valor da matéria, esse Deus. E começar a servir esse sol interior que habita dentro de mim. Aí eu vou me consolar. Aí eu vou entender todo esse Covid. Porque essa pleia de espíritos que nos amam, a providência divina enviada por Deus, por Jesus, o mestre guia da humanidade, está lá, com todo o seu carinho, recebendo essas criaturas e dizendo assim, terminou a tua etapa, deixa esse corpo aí. Deixe. Como diz o Evangelho, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quer dizer o quê? Apenas ali, o instrumento de caminhar na terra, material, esse corpo material. Deixa aí, vem para cá, dá um passe, usa as condições espirituais que eles têm com tanto amor, nos recolhe dormindo, conforme a nossa evolução, ou nos recolhe desperto, conforme o nosso entendimento, e diz, vem para cá. Aí terminou. Essa terra de provas e expiações acabou para você.
Não consola isso, queridos irmãos? Consola! Porque eu vou encontrar eco dentro de mim quando eu confio nesse Deus que está aqui dentro. Nós estamos acostumados a buscar esse Deus externo no longo das encarnações. Não! Vamos usar a lei do amor. Vamos usar, como diz aqui, no início desse capítulo, que a gente está estudando, o Cristo Consolador, que diz ali que nós devemos usar a lei do amor e de caridade, confiar nesse Deus, na imortalidade. Aí nós vamos sofrer, mas não desesperar. Isso não consola? Consola. Porque esse meu querido que está partindo, o paizinho, velhinha, a vovozinha, ou filhinho, ele não é meu, ele é de Deus. Então quando eu digo que ele é meu, eu vou sofrer porque ele é um irmão de caminhada que eu devo auxiliar pela lei do amor, do progresso, da caridade, na evolução dele, na felicidade dele. Porque ele vai ser feliz. Não interessa a condição que ele partiu. Está, como eu disse, como o Evangelho nos ensina, está fadado. Todo ser que Deus criou do átomo ao arcanjo. Está fadado a chegar no arcanjo. E vamos imaginar o que é o arcanjo? Está do lado de Deus naquela condição imensa de entendimento, dizendo assim, ô pai, e aí, o que vão fazer hoje? No nosso entendimento parco, Aí o pai diz assim, vamos lá, cuidar da humanidade. Está passando por provas, expiações para avançar. Então todos esses irmãos que estão desencarnando em massa, tudo tem um porquê. E outro, vamos dizer mais através do Consolador, que a gente vê tantas falas através do Evangelho, através do Consolador, que nada é por acaso. Essas criaturas que estão desencarnando, de certa forma, já havia uma certa preparação, reencarnar nessa época. A gente já ouve falar isso. Há tantos irmãos divulgando aí isso tudo para nos consolar. Então, se estou reencarnado nessa época, que está vivendo a humanidade com Covid, com esse tal coronavírus, de certa forma, qual é a época que eu escolhi reencarnar? É agora. Então já houve um consentimento. Então depois que tudo passar, que eu reencarnar e desencarnar, e evoluir um pouquinho mais, ser um pouquinho mais luz, a lei do amor, eu vou estar uma conversa lá no plano espiritual, já desencarnado. Sabe, irmão, que eu vivi na época lá, que a Terra estava passando por transformação, se tornando regeneração. Eu vivi nessa época, vivi na época do Covid. Mas não me conta, irmão, como é que foi isso? Então nós escolhemos estar. Nós vamos depois debater tudo isso com um certo entendimento, certa evolução, certa luz. Porque estamos já vivendo o Consolador. Então quem muito sofre é porque muito ainda está dormindo esse sono da consciência. Então o Evangelho, essas falas, vêm nos despertar para esse entendimento. Então o Cristo realmente consola. Hoje, à luz dos Espíritos, vivendo o Pentateuco, que devolve nós a nós mesmos e combate o ego que existe em nós. Nós paramos de enxergar com essa janelinha pequena, conforme nós já relatamos aqui através do Evangelho. Porque essa janela pequena faz eu enxergar o outro, como eu sou. Então, ampliando, entrando na lei do amor, eu enxergo o outro como ele é. Porque é natural eu buscar, como que se diz, os iguais. É da lei. Eu me afinizo. A lei de sintonia. Então, isso é natural. Eu vou me atrair pelos iguais. O que está errado, o ego, é eu rejeitar os diferentes. Porque eu não vivo a lei do amor, eu vivo o ego, a persona. E é bem claro esse evangelho quando ele diz que nós devemos substituir a personalidade pela fusão dos seres. Quer dizer, viver esse sol interior. Então eu não passo a cuidar só de mim. Eu passo a cuidar dos outros também.
Eu saio do meu ego, do meu eu. Então eu passo a viver a fusão dos seres. Eu enxergo todo mundo como irmãos e aceito eles do grau qual eles vivem perto de mim. Então eu passo a enxergar irmãos em caminhada. Aí eu saí do ego, eu aumentei essa janela. Isso não consola, queridos irmãos? Ah, sim! E como consola? Porque eu não sei o que eu vou viver logo. Então eu tenho que buscar esse consolador. O Jesus disse, né? Vinde a mim e dai ouvido à lei. Se eu ficar no meu ego, no meu eu vou sofrer muito. Eu vou ter muita decepção, muita angústia. É a causa da angústia da humanidade. Aí eu vou para os psicólogos, para os psiquiatras, eu vou tomar muitos barbitúricos, enfim, medicamentos lopáticos, para que eu consiga aplacar essa angústia, mas não curá-la. Então, quem cura essa angústia, com certeza é o Evangelho. Aplacar essa dor é os medicamentos. Né? É muito importante nós tratarmos com esse medicamento. Né? É muito bom procurar o médico da terra. É muito importante, porque a nossa evolução é pequena. Mas quer ser feliz? Quer? Então procura a cura através do Evangelho de Jesus. Esse Consolador maravilhoso que nos traz a liberdade. Ele nos liberta de quem? Do outro que é diferente, que eu não aceito? Não. Do outro que me provoca? Não. Do outro que me traz dor? Não. É um professor. Esse que me traz dor, experiências? Não. Ele é professor. Ele me ensina a aceitá-lo como ele é e aprender com aquilo que ele me traz. Parece fácil? Não é fácil. Mas consola. Consola. E como consola? Então eu preciso entender que esse que está aí do meu lado, você que está aí, que pensa diferente de mim, que talvez não goste dessa minha fala, que é do Evangelho, né? É natural, eu tenho que aceitar, porque amanhã ele vai entender de outra forma, e eu do outra, e outro do outro, e outro do outro. E aí, no longo das encarnações, nós vamos entender a lei do amor. E aí nós vamos viver em fusão, com o mesmo propósito. É o que existe nos planetas mais evoluídos, planetas divinos. O fraco, né, ele não é esmagado, como diz no capítulo 3º aqui na Terra. O fraco, lá nos mundos evoluídos, que vive a lei do amor, a fusão dos seres, que já existe o Consolador na consciência, 619, aliás, 521, bom, salvo engano, está lá no Livro dos Espíritos, está no Evangelho, que a lei está na consciência. Tá? Então eu tenho que despertar essa consciência, esse Deus interno, esse sol interior, para que o outro não seja a causa da minha angústia, do meu sofrimento, porque aí é processo simples de transferência e infantilidade. Tá? Então Jonadian já nos diz e nos ensina, através de Edivaldo, que a maioria das nossas angústias e dores, porque houve um aparato enorme para me reencarnar. Houve uma planilha, certas questões acontecendo na minha vida, e eu chego aqui, reencarno, né, recebo uma mãezinha, um paizinho, às vezes com tanto sofrimento, e aí eu começo a surgir, depois de ser adulto, eu quero seguir o homem velho, não quero me renovar no Evangelho, seguir toda aquela trajetória, como Deus me respeita, os bons espíritos me respeitam, o livre-arbítrio, eles deixam não seguir todo aquele aparato. E por eu não seguir esse aparato, que vem muitas angústias. A não aceitação do meio que eu nasci, da vizinhança, de toda aquela equipe que me aproximou, desses irmãos carnais, espirituais, né? Laços consanguíneos e laços espirituais. Eu não aceito, eu não quero cumprir, eu quero seguir o meu ego, o meu eu, a persona. Traz muita angústia isso. Então eu não aceito esse Covid aí, angústia. Eu tenho que aceitar. Porque a dor, o Evangelho Consolador ressignifica a dor, né, queridos irmãos? A dor é uma professora. Isso não consola? Consola. A dor é uma professora. Ela me ensina. No momento que ela fez o seu trabalho de mudar, é uma campainha, ela toca. Opa! Ela toca. Tá vivendo errado, ela está dizendo para mim. Substitui essa vivência aí pelo Evangelho.
Então ela veio me ensinar. E o momento que ela fez o trabalho dela, ela vai embora. Isso não é maravilhoso? Essa professora, ela fica o tempo que eu permito que ela fique. Ela vai embora. Né? Eu não quero ser humilde, eu não quero amar, eu não quero avançar. Eu estacionei, aí vem, né, o aguilhão da dor. Aí o que acontece? Eu me levanto. Opa, tá doendo? Eu vou me mexer, eu vou entrar para dentro de mim, eu vou meditar, eu paro com a correria. Aliás, o Covid está aí para isso. A gente está vendo as grandes mudanças que estão acontecendo. Quando a humanidade chegar num nível, né, de entendimento geral, que dê uma avançada, uma vírgula em todo o globo, a cura do Covid, a vacina do Covid. Vai embora. Vai embora. Porque ele veio ressignificar, né, essa nossa busca do eu. Chega do eu. Eu nunca fui feliz com o eu. Nunca fui feliz com o materialismo. Então tá aí, queridos irmãos, já avancei no horário. Não tem como não consolar isso aqui, queridos irmãos. Fala muito da lei do amor. O tempo todo. Tudo aqui fala do amor. Todo o tempo esse evangelho fala do amor. Nós é que estamos nos enganando. Obrigado a todos, muito boa noite e sigamos com Jesus. Paz a todos e muito amor na terra, cada segundo das nossas vidas. Que assim seja. Obrigado, queridos. Paz a todos. Boa noite.